O caminho para não adoecer, aula 2. Olá, eu sou o professor Paulo Candé e quero lhe dar as boas-vindas para a nossa segunda aula da nossa jornada Como Não Adoecer. Na última aula nós conversamos sobre o primeiro ponto da tríade da saúde, que é descanso. Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre atividade física, que trata-se do segundo ponto do pilar da boa saúde. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: principalmente do ano passado para cá, de 2020 para esse ano de 2021, as pessoas foram aos poucos se tornando cada vez mais inativas. E a gente precisa entender que o nosso corpo, ele não foi criado por Deus para viver parado. Tanto é verdade que o corpo de todo mundo produz uma substância chamada miostatina. O que é miostatina? É uma substância que o nosso corpo produz com o objetivo de não permitir crescimento muscular. Claro que isso apresenta funções fisiológicas muito importantes, porque, por exemplo, o seu coração é um músculo, o músculo cardíaco. Você já pensou se o seu coração, por ser um músculo, ele crescesse, ia chegar a um determinado ponto que ele ia ficar tão grande que ele ia parar, você ia morrer. Então, numa situação como essa, a miostatina ela é necessária. Mas se você pensar em uma pessoa que está internada no hospital, a miostatina ela vai agir de uma forma extremamente deletéria. Mas como eu disse, desde o advento do corona para cá, as pessoas acabaram se tornando mais ainda inativas, principalmente aquelas que não gostavam de se movimentar muito. Isso é um aspecto que acabou se exacerbando. Como você sabe que você tem dentro de si mesmo algo que, se você não agir da forma correta, acaba trabalhando contra você, que é a miostatina, como eu disse, então o que é que você tem que fazer? Você tem que criar estratégias para que a produção da miostatina seja cada vez menor e, portanto, você ganhe saúde com isso. Hoje em dia se sabe que existem atividades físicas que conseguem bloquear a produção da miostatina de forma localizada. É por isso que existem pessoas que conseguem desenvolver a sua estrutura muscular, muitas vezes até depois dos 60 anos ou mais. Então, o nosso primeiro trabalho aqui hoje é o seguinte: quebrar o primeiro paradigma que as pessoas criaram, que à medida que você envelhece, você vai perdendo saúde porque vai perdendo massa muscular. Não. Você não perde massa muscular porque envelhece. Você envelhece ao perder massa muscular também. Então, com isso aí, a gente já consegue ter a primeira regra. Retarde seu envelhecimento, dando o estímulo muscular que o seu corpo necessita. Mas aí, você pode me dizer o seguinte: puxa vida, mas aqui próximo de casa não tem academia para eu fazer musculação. Ou então, não estou numa condição financeira que me permita pagar uma academia. Então, meu conselho a você é: comece você mesmo a fazer em casa os estímulos musculares que o seu corpo necessita. O mais simples deles, você obrigatoriamente vai ter que sair de casa. Para quê? Fazer uma caminhada. Existe um vídeo aqui no canal que é muito importante e vai esclarecer muita coisa com relação a isso, que é o vídeo que nós falamos sobre aeróbio ou aeróbico em jejum. Eu vou deixá-lo aqui em cima no card. Assista que você vai começar a entender o que é que você pode fazer por si mesmo para começar a ganhar saúde, partindo desse segundo ponto, a atividade física. Quando você começa a realizar atividade física, você começa a criar uma coisa que se chama memória celular. Cada célula do nosso corpo funciona como se fosse uma pequena memória RAM. Se você registra nessa memória RAM doença, é isso que vai ter registrado na célula. Ao contrário, se você registra saúde, princípios de desenvolvimento, é isso que a sua célula vai registrar.
Veja bem, como eu disse no início, a prática da musculação é algo que consegue reduzir a produção de miostatina de forma localizada. Então você pode muito bem adquirir dumbbell, halter, que não é caro, tem um preço bem acessível e começar a praticar em casa. Uma outra alternativa que você tem, que a gente também tem vídeo aqui no canal, é fazer a prática de exercícios usando os elásticos ou stepper, que são utilizados por motoqueiros. Isso no caso de você estar apresentando problemas tão sérios financeiros que você pode lançar mão da compra de steppers, que é extremamente barato. Então, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo vídeos que nós fizemos ensinando justamente como fazer a prática com os elásticos, que substituem perfeitamente os halteres, porque aí vão apresentar preço acessível e muito fácil de se adquirir, é muito fácil de encontrar. Então, até agora, o recado mais importante dessa aula é: crie memória celular de saúde no seu organismo e não de doença. Crie memória muscular para que você construa pouco a pouco um corpo saudável. Se, por exemplo, acontecer de você precisar ser internado, que Deus o livre, e ficar vários dias no hospital, é claro que você vai ter uma certa perda muscular. Mas a memória celular do músculo, por exemplo, é muito interessante, porque uma vez que você receba alta e volte às suas atividades na sua casa, por exemplo, você vai perceber que a recuperação da sua saúde ela vai ser muito rápida, por causa do que eu falei, da memória celular que você já criou. Agora entenda uma coisa, você não cria memória celular com um dia de treino, uma semana de treino. Você precisa, de uma forma bastante disciplinada, manter a sua rotina de prática física por pelo menos um período de 60 dias. A partir daí você começa a desenvolver, a criar memória celular. Antes disso, nem pensar. Claro isso, vamos avançar então. Se você já pratica atividade física, já deve ter passado por aquela situação muito comum que é o seguinte: você faz um treino mais intenso num determinado dia, quando é no outro dia você sente aquelas dores musculares, você vai fazer um movimento, aí dói aqui, dói ali. O que acontece é o seguinte: existe uma coisa chamada microlesão. A microlesão é o seguinte: quando você faz algum esforço físico, a menor unidade de um músculo ela vai sofrer uma lesão. Só que essa lesão ou microlesão ela é necessária. Mas como assim necessária? É a partir dessa pequena lesão, dessa microlesão, que vai ocorrer o fortalecimento muscular. É como quando, por exemplo, você sofre uma fratura. Você vai imobilizar o membro para que o osso calcifique, se solidifique, e uma coisa muito interessante acontece. Depois que ocorre a calcificação, aquele osso pode até quebrar de novo, mas nunca naquele lugar que se calcificou, naquele lugar que se colou, vamos dizer assim. E acontece uma coisa muito semelhante com o músculo. Quando você faz uma atividade física, dependendo do nível de exigência que você dá ao músculo, aquela microlesão, no decorrer da sua recuperação, vai provocar um fortalecimento muscular, fazendo com que aquele músculo, à medida que for se recuperando, ele vai se tornar mais forte do que era. Existe um vídeo aqui no canal, eu também vou deixar aqui na descrição, onde nós falamos de dor muscular tardia. E isso é bem explicadinho. Vale a pena você assistir. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Se nós queremos nos desenvolver, a gente tem que se dedicar o mínimo possível para que ocorra essa evolução. Ainda há pouco eu disse o seguinte, que eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde nós falamos da prática de exercícios em casa usando a borracha.
Então o que é que eu estou dizendo para vocês? Eu estou falando de dedicação, exigência. Então eu também vou dar essa dedicação minha a vocês. Em vez de apenas um vídeo aqui na descrição, eu vou colocar 2. Então vocês já vão ter material mais do que suficiente para começar a dar estímulo ao corpo de vocês e ir ganhando saúde aos poucos. Com o seguinte detalhe: nada do que vocês vão ver sobre os exercícios com os elásticos, nada do que vai ser mostrado tem restrição. Não, é bem leve o movimento. A exigência quem vai dar é você. Mas eu não quero fazer apenas isso, porque eu quero o seu bem, eu quero que você se desenvolva, eu quero que você tenha saúde. De tal forma que, além disso, eu também vou disponibilizar para o pessoal que acompanha a gente no Telegram uma prancha para ser baixada com diversas possibilidades de exercícios que vocês podem fazer em casa com os elásticos. Porque, como eu disse, eu quero o bem de vocês, eu quero a saúde de vocês. Então eu vou repetir, a gente precisa o mínimo de dedicação e principalmente disciplina se a gente quiser se desenvolver. A minha parte eu estou fazendo aqui com vocês. Uma outra coisa que vocês devem ter atenção para ficar à vontade de fazer é o que? Qualquer dúvida que vocês tenham, seja com relação a essa aula aqui, seja com relação aos vídeos da prática de exercícios com borracha, podem ficar à vontade para perguntar, principalmente se você está acompanhando a gente no Telegram. E para encerrar, eu quero chamar a atenção de vocês que a aula mais importante dessa nossa série é a de amanhã, quinta-feira, quando nós vamos falar sobre nutrição, que é o terceiro e último ponto da tríade da boa saúde. Eu espero que vocês tenham gostado, comecem a colocar em prática o que vocês aprendem aqui, sugiram temas para próximos vídeos e fiquem ligados na gente, nas nossas redes, aqui no YouTube, no Telegram, no Instagram, porque nos próximos dias vai ser anunciada a próxima jornada direcionada a algo que vai interessar a todos vocês. Então, um grande abraço, nós nos vemos amanhã na última aula dessa nossa jornada. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.